Saúdo a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela Igreja na Mídia, irmãos aqui de Mogi das Cruzes, de outros lugares da nossa diocese e de fora da nossa diocese. Ouvimos a palavra de Deus, Evangelho cumprido, 41 versículos do Evangelho de São João, como também domingo passado, um outro Evangelho cumprido do Evangelho de São João, porque João vai nos fazendo uma catequese, recordando, primeiro domingo, a mensagem que vinha do Evangelho das tentações, segundo domingo, a mensagem que veio do Evangelho da transfiguração, terceiro domingo, semana passada, o Evangelho da passagem da mulher samaritana que se encontra com Jesus, e hoje esta passagem da cura do cego de nascença. Se São João falasse apenas da cura, como o Evangelho relata tantas curas, o texto seria curto. Jesus encontrou um cego, mandou-o se lavar, ungiu com a saliva e barro seus olhos e ele ficou curado e feliz. A história poderia terminar por aí. Mas há uma mensagem muito profunda, é uma catequese, como eu dizia, e uma catequese batismal. Os primeiros cristãos demoravam um pouco para serem batizados, se preparavam naquele processo chamado catecumenato, e por isso a palavra de Deus ia instruindo. Hoje também a palavra de Deus é uma catequese para quem tem que ser batizado, mas também uma catequese de iniciação cristã para nós que já fomos um dia batizados e percorremos o caminho da fé. E há bastante semelhança do caminho percorrido pela samaritana domingo passado, o caminho percorrido por este homem neste domingo, por isso que o Evangelho é longo, como eu dizia, e o nosso caminho também. E qual é este trajeto? Um encontro com Jesus, um diálogo com Jesus, um encontro que leva à conversão, que leva a uma transformação, que leva à superação da cegueira, e um encontro que leva à profissão de fé e depois ao anúncio. A samaritana fez isso, o cego curado fez isso, nós também somos chamados a percorrer o mesmo caminho. Continuamente, um encontro com o Senhor em sua palavra, um encontro com o Senhor na Eucaristia, um encontro com o Senhor na vida dos irmãos, na vida fraterna, a conversão que a palavra de Deus vai suscitando em nossos corações, a profissão de fé e anunciar a boa notícia da salvação que vem do Cristo, luz do mundo. Hoje a insistência na luz, e falando de uma catequese batismal também pelo sinal da água. Nós somos batizados na água. Semana passada, a samaritana se encontrava com Cristo à beira de um poço, onde havia água para matar a sede, e o encontro com aquele que veio matar a sede de vida eterna. Hoje, de novo, Cristo diz para este cego: vai te lavar na piscina, nas águas de Siloé, e fica purificado e restabelece-te na visão. Pois bem, e este homem de fato teve a sua vida transformada, e sobretudo porque ele não só recuperou a visão física, mas ele recuperou a visão da fé. E vemos no texto esta transformação. No início se diz que ele era cego, mendigo e pedia esmola, portanto era pobre, era um excluído, como tantos são excluídos na nossa sociedade. Mas depois
quando entram os fariseus são os soberbos, os fariseus representam também a nossa soberba, a nossa autossuficiência, a nossa dificuldade de aceitar a maravilha da salvação, da libertação que o Senhor traz. Então eles, do que se alegrarem que alguém que não enxergava agora enxerga, eles murmuram: é dia de sábado não pode fazer isso, Moisés proibiu, nós seguimos a lei de Moisés. Jesus também seguia. Jesus falou: eu não vim abolir a lei de Moisés, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Então nós vemos este homem que no início era alguém excluído da sociedade e depois argumentando com tanta sabedoria diante daqueles que se contrapunham a Jesus. É um pecador. Se é pecador eu não sei, mas foi ele que me restituiu a vista. Não vem de Deus. Como é que pode alguém que não vem de Deus fazer o bem? Quem faz o bem vem de Deus. Quem murmura, quem não aceita a obra de Deus, é que não vem de Deus. Então aquele diálogo com sabedoria daquele que fora cego, daquele que fora mendigo, daquele que pedia esmola na sua pobreza, e agora é um homem restabelecido, como tornou-se uma mulher valorizada e restabelecida aquela samaritana. E aí vem então a profissão de fé no diálogo com Jesus. Ao encontrar-se com Jesus, este homem e também os fariseus continuaram não aceitando, mas ele, por seu lado, entendeu que aquele homem não é mais que um homem, é um profeta, e que este profeta é o Messias, é o Filho de Deus, como também a samaritana é um judeu. Como é que um judeu vem pedir água para a samaritana? Depois percebe, é um profeta. Depois sai anunciando, deve ser o Cristo, e no final é o Salvador. Olha o progresso na fé. Progredir na fé não é só progredir no conhecimento da palavra de Deus, é progredir também na experiência do Cristo, na experiência de Deus em todas as circunstâncias, também nesta circunstância difícil que nós estamos vivendo, também nesta noite que nós estamos vivendo. Jesus diz que é preciso que a obra de Deus seja realizada. Jesus diz: é preciso que eu realize, que realizemos a obra de Deus enquanto é dia, porque enquanto tem luz, eu sou a luz do mundo. São Paulo também ressaltou isto na segunda leitura, que Cristo é a luz, e portanto com Cristo sempre é dia, mesmo que a noite recaia sobre nós. Nós estamos vivendo esta noite, mas com Cristo ao lado, com Cristo agindo, com Cristo libertando não só da cegueira física, mas da cegueira espiritual, da cegueira da fé, e abrindo os olhos da fé, como abriu àquele homem. Podemos professar a fé e mais, aquele homem: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. A prostração, a adoração é o sinal maior, é a expressão maior da fé. Nós nos ajoelhamos diante de um ostensório contendo um pedaço de pão. Como é que ajoelhamos diante de um ostensório, um objeto, por bonito e radiante que seja, contendo um pedaço de pão? Porque aquele pão não é pão, aquele pão é o Senhor. É a fé que nos diz isso. O Senhor abre-nos, como abriu àquele homem, os olhos da nossa fé. Que o Senhor nos abra também hoje, neste momento difícil que a humanidade passa, que o nosso país também passa. Que o Senhor abra os olhos da nossa fé, que possamos reconhecê-lo, que possamos perceber que a luz do dia brilha no meio da noite, a aurora da vida, a aurora da ressurreição, e que assim caminhemos mais firmemente como irmãos, como irmãs, na fraternidade, no reconhecimento da presença do Cristo e no anúncio da sua
boa nova. Amém.